Fala, rapaziada! Estamos começando mais um episódio do Segue o Papo Podcast e hoje estou com o Rodrigo Jimenez, que eu vou apresentar a vocês com todos os detalhes. Rodrigão, 48 anos de idade, casado, um filho natural de São Paulo, ex-atleta de futebol e hoje executivo de estratégia e finanças. Fundou uma empresa de consultoria na área há 10 anos, que trabalha, inclusive, com o esporte bretão, o nosso futebol. Fala, Rodrigão. Tudo bem, meu amigo? Muito prazer te receber aqui. Prazer é meu. Muito obrigado pela tua presença e vamos começar o nosso bate-papo aí, cara. Como é que começou a tua estrada, a tua carreira em si? Cara, a história é longa. Eu comecei moleque ainda como atleta. São Paulo, Bragantino, Palmeiras, Bahia. Fui parar num time interior de Salvador, interior da Bahia, próximo a Salvador, chamado Catuense. Então... Isso, e tu começou com quantos anos nessa pegada aí de... cara, comecei com 10 anos. 10 anos. Coisas, na época era o famoso dente de leite, infantil. E qual era a tua posição? Eu fui descendo, né? Como tinha menos habilidade, eu fui descendo. Então, eu comecei meia direita, fui para volante, zagueiro, e fiquei ali na zaga. Goleiro. Não, goleiro não. Goleiro não me arrisquei, mas a minha habilidade permitia só a zaga, né? Entendi. E aí, comecei, como a maioria, à época, começava, na Várzea, em São Paulo. Lá em Carapicuíba, um município periferia de São Paulo. Uhum. E lá, enfim, comecei, fui para São Paulo depois disso. São Paulo ainda tinha, à época, um campo de terra que fazia teste para molecada, chamava Rebouças. E, enfim, os mais antigos aí, sabe? A famosa peneira, né? A famosa peneira que tinha lá em São Paulo. Aí o Bragantino, em 92, 91, por aí. Porque em 92 o Bragantino estava em ascensão, sim, né? Sim, tinha o Vanderlei, inclusive, estava iniciando a carreira de técnico. Com 14 anos eu fui morar em Bragança. Minha mãe ficou maluca, né? Moleque de 14 anos morando fora de casa. Fiquei até os meus 16 para 17. Quando eu fui para o Palmeiras, aí voltei para São Paulo, né, na categoria de júnior, me machuquei. Me lembro que na época, num treino técnico, que aquele Dusan Drašković, um treinador, acho que iugoslavo, né? Na época, iugoslavo, né? Tava dando e eu acabei estourando, cara, um músculo e fui tratado pelo Palmeiras. Né? E quando eu me tratei, o Palmeiras me cortou, me demitiu, né? Falei, pô, o que eu faço da vida, né? E assim nós perdemos Não parei aí. Ah, bom. Não parei aí. Aí eu voltei a treinar no time que eu tinha começado, na Várzea. Foi aí que surgiu uma oportunidade de um ex-atleta do Palmeiras, inclusive, o Macedo, lá na década de 70. Me convidou, me falou, olha, tem um clube que é o Bahia, que eu joguei, inclusive, ele disse, teria a chance de você ir lá para fazer um período de avaliação, se eles gostarem, eles, né, assinam um contrato contigo. Foi assim feito, eu fui para Bahia, fiz um período de avaliação, acabaram gostando, fiquei, na época era o Joel Santana. É mesmo, famoso Papai Joel. E aí, eu era muito novo, né, cara, tinha 17 para 18 anos, alguma coisa por aí. E aí, eu fiquei no júnior, profissionalizei no Bahia. Falou, garoto, você não vai jogar aqui, que você é muito novo para zagueiro e tal. E aí é que eu fui emprestado para Catuense. Catuense existe ainda, é um time que ainda existe, mas ele perdeu um pouco da notoriedade, né? Mas a Catuense é da onde, cara? Desculpa. Catu, é uma cidade chamada Catu. Não, mas... Catu é da Bahia, na verdade. Da própria Bahia? Da própria Bahia, na verdade, assim, era sempre Bahia, Vitória, como sempre, e Catuense, né? Então, Fluminense de Feira, tem outros times, né?
Mas a Catuense era, à época, um time que concorria, estava na primeira divisão da Bahia, enfim, brigava. E quando eu fui emprestado, era um time conhecido, o Bobô jogava lá. Bobô estava encerrando a carreira. O velho Bobô, que hoje é deputado estadual. Bobô campeão brasileiro de 1988. E isso, depois jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, enfim, jogou em vários clubes no Brasil. Conheci o Bobô lá, Van Dijk, enfim, Sandro, e o pessoal que estava já no seu final de carreira e eu iniciando, né? Enfim, para resumir uma história longa, meu pai faleceu, eu acabei voltando para São Paulo e aí fazendo algo completamente diferente. Inclusive, eu decidi, à época, falar, agora eu realmente parei com futebol, vou fazer tudo menos futebol, algo que não esteja ligado ao esporte, né? Depois do falecimento do meu pai, minha mãe ficou só na cidade onde nós morávamos. Minha irmã tinha se casado, recém-casada, e eu acabei voltando para casa e falei, agora eu vou começar uma vida nova, né? E foi aí que eu comecei e como eu nunca tinha parado de estudar, acho que esse é um ponto importante. A se destacar, né? Porque a galera abandona. Sim, todos os clubes que eu ia, era lei, assim, eu tinha que estudar, inclusive algo que eu tinha combinado com meu falecido pai, que era nunca parar de estudar. Então, acho que isso, inclusive por isso que eu tô trabalhando hoje em algo que não... Agora até voltei, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas algo que me fez ter uma segunda vida, que eu brinco, né? Eu tive uma vida como atleta curta, mas devido ao falecimento do meu pai e ao meu pai, né, nunca ter permitido que eu parasse de estudar. Por exemplo, no Bahia eu fazia cursinho à noite, quando ninguém fazia. Em Bragança, o Bragantino provia escola para quem quisesse estudar. Isso, quando eu voltei para São Paulo, foi importante. Por mais que eu não tivesse uma boa formação, né, tinha colegas em São Paulo que estudavam, sempre estudaram em escolas renomadas, e eu não tive isso porque não era meu foco, né? Meu foco era o futebol. Mas pelo fato de eu nunca ter parado de estudar, o recomeço da minha vida foi mais fácil. Se eu tivesse parado, enfim, teria que fazer um curso para encurtar toda essa história, né? Mas não, eu consegui fazer em paralelo à vida de atleta. Que era o teu sonho de menino. Que era o meu sonho, eu consegui manter isso e estudar. E aí, aí eu tive uma segunda vida aos 19 para 20 anos, né? Que eu tive que fazer tudo do zero, né? Fazer cursinho de novo, entrar numa faculdade, aí a história é longa e chegamos nos dias atuais. Então, o sonho de menino nesse aspecto de atleta parou por ali. Porém, você, como foi bem instruído pelo seu papai, né? Teve essa segunda via e nessa você trilhou e, graças a Deus, obteve muito sucesso. E eu quero que você conte pra gente com todos os detalhes como é que foi esse início dessa segunda estrada que você pegou. Eu costumo comentar, né, esse tipo de tema, dizendo o seguinte: quando eu decidi parar, eu coloquei na cabeça que, como eu comentei antes, que eu não queria nada relacionado ao esporte. Por que você não fez educação física, né, que seria o caminho mais natural? Eu falei, não, eu quero tudo menos algo relacionado ao esporte, né? E estava muito ainda machucado com a história do falecimento do meu pai, então eu acabei endurecendo, eu digo, né? Eu tenho que fazer algo que não me lembre mais do futebol. Mas isso porque houve uma certa frustração ou porque você... Não, pelo contrário, assim, hoje, inclusive, eu tenho amigos que jogaram comigo à época que não entendem porque eu não bato pelada, às vezes, com os caras. Pô, você não vem jogar uma bola com a gente, né? Porque, cara, eu acho que a minha vida... eu já fiz o que eu queria fazer, entendeu? Eu já passei por isso e eu sempre encaro o futebol. Uma vez eu até tentei brincar, mas eu ainda encaro com aquela cabeça séria, profissional, entendeu? Você entra ali com aquela pegada... Eu entro como se eu tivesse na época, então... Tendo que mostrar. Entendeu? Eu não consigo entrar para brincar, né? Então, eu preferi não entrar.
Falei, cara, eu já tive a minha primeira vida como atleta, acho que já está suficiente, por mais curta que ela tenha sido, mas eu já realizei o que eu queria realizar e a minha história agora é outra. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que sustentar minha mãe, eu tenho que ajudar em casa e assim por diante. E isso foi o combustível para eu estudar. Falei, não, cara, sim, não venho de uma família rica, eu tenho que vencer de alguma forma, que sei lá, não foi no futebol, vai ter que ser de alguma outra forma honesta, então eu vou ter que estudar. E aí eu comecei a estudar, eu lembro que eu lia livros, eu sempre fui muito fã de leitura, né? Mesmo na época de atleta. De atleta. Pegava aqueles livros, aprenda o Excel em 21 dias. Né? Acho que esses livros ainda existem hoje em dia. Né? Aprenda o Microsoft Word, entendeu? E eu fui lendo. Você sempre foi um cara curioso e Sim. buscando cultura. Exato. Fui pegando livros, só que eu tinha que pegar livros que me ajudassem ao ler. Eu tinha que monetizar isso de alguma forma, dar no curso, de alguma forma que me desse dinheiro. Certo. Porque eu tinha que pagar uma faculdade. Então, eu morava em Carapicuíba, é do lado de um município chamado Barueri, em São Paulo, que tem o Alphaville, que é onde ficam os condomínios, o pessoal de alta renda, Sim, assim, né? Condomínios nobres, né? Então, o que eu fazia? Eu lia esses livros e na metade do livro eu falei, pô, acho que eu já sei fazer isso. Ia pro computador, dava o meu jeito ali de aprender mais rápido do que os 21 dias que o livro diria, né? E começava a vender aula daquilo. Olha, como é que eu vou vender aula, cara, se eu não tenho escola? Então eu batia na porta dessas escolas de informática da vida. Falei, vocês estão precisando de professor? De vez em quando aparece aqui alguém interessado em aula particular. Tá, eu posso ser um dos seus professores. É mesmo? O que você sabe? Pô, eu sei Excel, Word, enfim. Começava a falar um monte de coisas, inclusive de coisas que eu sequer tinha lido ainda, né? Olha, quando pintar a aula aqui, a gente te procura, né? Tá o telefone aqui da minha casa, na época não tinha celular. Aí ligavam para a casa da minha mãe, onde eu morava, né? Olha, pintou uma aula. Você não quer dar? Quero. E as aulas geralmente eram todas no Alphaville. Para os filhos, assim, as crianças que vinham da escola, tinham que aprender informática e tal. Eu dava essas aulas. E esse dinheiro me ajudava a pagar a faculdade. E foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro. E até um certo dia, essa história é engraçadíssima, cara. Um colega de classe, chama-se Robson, não sei nem se ele está vivo, deve estar vivo. Espero que esteja. Ele era mais velho da classe e ele ia concorrer a uma vaga no CIEE, que é a Central de Intercâmbio Estágio Escola, a sigla. Que, enfim, é uma entidade que ajuda candidatos a estágio a encontrarem o seu primeiro emprego. Estágio, trainees e tal. E eu tinha financiado um carro, um golzinho bola, golzinho prata, 1000, né? Com esse dinheiro que eu fazia das aulas. As aulas já estavam encaminhadas, né? E aí, cara, ele falou, poxa, Rodrigo, você não quer me ajudar, cara? Já que você tá com um carro, você não quer me ajudar e me levar numa entrevista? Eu falei, ajudo, claro, cara. Eu só vou ter aula à tarde, depois eu vou à noite, eu fazia aula à noite na faculdade. E aí eu fui levá-lo numa entrevista. Eu tô lá esperando numa sala de uma recepção, né? Aí passa uma senhora e fala, olha, a entrevista tá rolando, você não vai entrar? Eu falei, beleza, vou. Entrei, todo mundo de terno e gravata, era uma entrevista para um banco, né? Aí, inclusive meu amigo tava lá, por isso que eu levei, né? E eu tava de calça jeans e camiseta branca, enfim, eu ia dar aula. Sim, você tá despreparado para isso. Despreparado. Aí todo mundo me olhou, né, cara? Porra, os caras tá fazendo aqui, né? Que não tá de terno pra uma entrevista. Né? E eu lembro que era uma dinâmica. Então, tinham
cadeiras em formato circular e uma no meio, que seria a pessoa que os outros concorrentes fariam pergunta, né? Aí eu já estava lá mesmo, cara. Já foi o primeiro a sentar. Eu falei que essa psicóloga, ela entrou, ela era a psicóloga a quem tinha me chamado na sala na recepção. Quem gostaria de ser o primeiro a ser perguntado aqui pelos colegas, né? Concorrentes, né? Uhum. Eu levantei a minha mão. Aí, meu amigo, tá fazendo o que aqui, né, cara? Né? Aí fui lá, aí eu lembro que era uma mulher, enfim, da minha idade à época, né? E falou, olha, você está fazendo que curso, né? Eu faço administração com ênfase em análise de sistemas. Esse era o curso que na época eu estava fazendo. Tá bom. Você gosta do que está fazendo? Falei, não. Por que você está fazendo um curso de faculdade que você não gosta? Eu falei, pelo potencial que o curso tem, isso pode me dar dinheiro no futuro e tal. Eu já fiz o que eu amava fazer e hoje eu até brinquei com ela, né? Eu usei a terminologia que eu usei aqui. Hoje é minha segunda vida, né? Então eu já fiz o que eu amava, agora eu vou fazer algo para poder ganhar dinheiro e tocar a minha segunda vida dessa maneira. Nossa, como uma pessoa pode escolher uma profissão só pelo dinheiro? Eu queria, né? Me testar. Eu falei, pois é, essa pessoa sou eu. E eu estou sendo honesto dizendo isso, né? Legal. Aí, a primeira pessoa que te perguntava era a pessoa que ia para o centro depois, ocupar esse lugar. Na ordem, né? Na ordem. Quem quer fazer a primeira... Aí, bom, acabou depois daquela... Ninguém quis perguntar mais nada para mim, né? Depois dessa resposta que eu dei. Seca. E quem fez a primeira pergunta, como tinha sido essa mulher, essa menina, né? Ela foi ao centro. Aí, quem quer fazer a primeira pergunta para fulana? Eu levantei a mão. E na época, cara, não era quadro branco, era lousa. Estava lá escrito na lousa que era uma vaga para o Bank Boston. Na época, o Bank Boston existia ainda, né? E que o salário inicial era de R$750, uma coisa assim. Que na época era não sei quanto equivaleria. Cara, isso foi 96, 97, tá? R$750 era dinheiro para uma bolsa estágio ou trainee, entendeu? Suficiente para o que você precisava no momento. Pagava a minha faculdade à época e sobrava dinheiro, então era um bom dinheiro, tá? E ela foi lá pro meio da roda. E ela foi, eu fiz a pergunta. Falei, quem quer fazer a primeira pergunta para fulana? Não lembro o nome dela. Falei, eu quero fazer. Falei, fulana, tá vendo lá na lousa? Tá escrito R$750 a bolsa que o Boston vai pagar por mês para a pessoa. Se tivesse escrito R$0 ali, você estaria concorrendo aqui? Ela, não, né? Tá vendo como o dinheiro é importante na vida de uma pessoa? Entendeu? Aí eu quebrei o argumento dela. Eu lembro que isso foi numa quinta de manhã, cara. Na quinta tarde, tocou o telefone da casa da minha mãe, era a psicóloga, dizendo, olha, você, dentre os candidatos, foi escolhido para fazer a entrevista no Boston amanhã de manhã. Você pode ir? Posso. Fica na Líbero Badaró, que é o centro de São Paulo, uma das ruas, né? Você tem que Enfim, como é que você vai chegar? Eu falei, não, eu me viro, né? Eu tenho um carro, mas eu posso ir de metrô, trem, enfim. Vou dar meu jeito. Eu vou dar meu jeito. E eu cheguei lá. A entrevista era às 9 da manhã, eu cheguei, madruguei para chegar, porque onde eu morava ficava longe e tal. Cheguei lá, o cara perguntando para mim, pô, é Rodrigo Gimenez, né? Seu nome? Sim, sou eu. Me fala o que você conhece. Aí contei resumidamente que eu dava aula e tal. Tá, você conhece de crédito bancário? Eu falei, não. Eu sei o crédito que eu tomei agora para comprar um carro que eu estou pagando. Mas o detalhe disso eu não faço ideia, né? Tá, o que você conhece de banco? Fala, conheço muito pouco. Enfim. Cara, de novo, fui honesto em dizer o que eu sabia e o que eu não sabia, né? Isso foi na sexta de manhã. Sexta tarde ligaram dizendo que eu tinha sido o escolhido para a vaga de trainee do Bank Boston.
E aí, com o tempo, eu fui saber que a minha escolha foi não só pelo fato de eu ter sido honesto em dizer que eu realmente não tinha experiência, porque eu estava concorrendo com gente da USP, enfim, de faculdades renomadas em São Paulo, mas que eu seria uma pessoa que eles poderiam criar do zero, entendeu? Porque eu não tinha vício, eu ia aprender as coisas desde o básico até o avançado, eu ia aprender com eles. E pela tua atitude também, imagino eu, né? Não, do lado... Hoje, conversando com psicólogos dessa história, né, eles dizem que, olha, a autenticidade contou na época, entendeu? Cara, eu não inventei nada e nem tinha o porquê inventar, entendeu? Eu estava indo lá ajudar um amigo, que acabei, inclusive, tomando a vaga dele. Aí como é que foi isso aí? Não, tranquilo. Continuamos amigos. Eu digo o seguinte, eu fiquei de 97 no Boston... até 2000 eu fiquei 7 anos, até 2004. 2004. E eu brinco que se não fosse o Bank Boston, eu talvez não fosse o executivo que eu sou hoje, porque o Boston, além dele ter me treinado nas áreas, né, eu rodei em finanças, eu rodei em crédito do varejo e crédito para empresas, né, o crédito atacado. Então, eu tive uma experiência profissional no Bank Boston que um cara como eu, ex-atleta, enfim, não ia ter, cara, né? Então, eu brinco que eu devo muito a minha vida executiva pós-atleta ao Bank Boston, que me formou, né? Aí depois eu fui para outro banco, que também não existe mais, o ABN AMRO, já trabalhar na área de estratégia. E algo que eu gostei, porque é uma área que está sempre envolvida em temas importantes para aquela instituição. E eu gostei muito desse jeito de trabalhar da área de estratégia até que eu migrei para a consultoria, que é onde eu estou hoje. Mas é um papo mais longo, porque daí eu rodei em algumas marcas famosas de consultoria até abrir a minha em 2014. Pois é. Eu achei linda a tua história, achei muito bacana. E a gente vai chegar agora aos dias atuais. E quando é que surgiu esse teu interesse na questão da gestão esportiva de maneira genérica, né? Você trouxe toda essa tua bagagem desde o Bank Boston, né? Essa tua iniciativa, essa tua atitude, essa tua personalidade, né? Essa tua formação que você, inclusive, é grato, você ter permeado por várias instituições até chegar e voltar, entre aspas, para o esporte, coisa que você lá atrás não pensava mais. Sim. Como é que foi isso? Quando é que deu esse estalo e falou, cara, eu quero isso aqui de novo para mim? Essa é uma ótima pergunta, porque eu fiquei fora, depois dessa minha saída como atleta, eu nunca mais voltei para o futebol. Desculpa te interromper, independentemente de você ter sido atleta e ter passado por toda essa caminhada nessa segunda via, como eu falei no início do nosso papo, né? Que o seu pai te orientou, você acompanhava futebol, sempre, nunca deixou de acompanhar, nunca. Independentemente de não querer mais trabalhar futebol. Então, mas sempre acompanhou. Sim, claro. E aí, agora a gente retoma. Quando é que deu esse clique aí? Pô, quero de novo isso aqui. Não mais como atleta, até porque isso não... A tua idade, imagina não dava que não... mais. Por mais que seja novo, ainda é novo, mais ou menos. mas não permitia mais a condição de atleta, porém, queria voltar a atuar no esporte, em especial no futebol. Sim, sem dúvida. Que imagino que seja uma grande paixão na sua vida. Sim, ainda é, nunca deixou de ser. Uhum. Na verdade, o que aconteceu foi, nesse meio tempo, a gente está falando aí de quase 10, 15 anos 15, ou mais, né? Aproximadamente, eu não me envolvi, não me envolvi mais profissionalmente com o futebol e nem com nenhum esporte. Óbvio que eu acompanhava, enfim, mas não me envolvia. Até que em 2018, né,
um grande clube de São Paulo me convidou para ser o que eles chamam internamente de um diretor adjunto financeiro. Uhum. Tá? E que não é um cargo remunerado, é um cargo, enfim, pro bono, para você, enfim, colaborar com o clube em questão. Um clube que, à época, estava com uma situação financeira muito crítica, né? Uhum. Eu brinco que aquilo parecia uma tesouraria de banco, porque, assim, contratamos jogador X, tá, agora precisamos de dinheiro para pagar. E tesouraria de banco é mais ou menos isso, né? Assim, olha, você tem que levantar a grana e alguém tomou uma decisão, o presidente, no caso, obviamente, se vira aí financeiro para pagar. Então você saía caçando dinheiro, não só no Brasil como no exterior. Você jogava a responsabilidade dos teus peitos e falava, resolve. Não em cima de mim, porque eu não era o executivo da pasta, Sim, né? Mas eu era o adjunto. Então, assim, Mas estava no bolo, ou seja, era um dos que tinha que se virar. Eu tinha que ajudar o executivo na pasta a fazer esse tipo de levantamento de capital, né? De buscar certo dinheiro. Milagre também. Assim, quando... Entenda bem o contexto, eu acho que é muito fácil. Assim, o cara toma uma decisão emocional porque ele precisa dar uma resposta para a torcida, trazer um cara de nome. E a gente está falando, no mundo do futebol, tudo é euro, tudo é dólar, entendeu? Não tem nada em reais, né? E se vira financeiro para arrumar dinheiro para pagar, não é exagero. Infelizmente, e a gente não está falando de um clube pequeno, né? Está falando de um clube, enfim, campeão, conhecido no mercado. E isso acontece porque o dirigente, em sua grande maioria, é emocional. E quando você vai buscar no mercado dinheiro, dinheiro é só um dos problemas, a falta é só um dos problemas dentro dos clubes, mas você consegue arrumar. Talvez você não consiga no Brasil, mas se consegue na Europa. Você consegue no mercado asiático, você consegue. O problema é a que custo você consegue esse dinheiro. Por quê? Você precisa do dinheiro, você precisa daquele capital. Então, se o cara cobrar X, Y ou Z mais caro em termos de taxa, você acaba tendo que pagar. Porque se você não fazer esse tipo de empréstimo, se você não fizer, melhor dizendo, esse tipo de empréstimo, você vai deixar de pagar o cara, que é o que acontece e vinha acontecendo, e isso é uma bolinha de neve, né? E muito comum, infelizmente, ainda, talvez um pouco menos, mas ainda é comum esse tipo de comportamento. Então, em 2018 eu fui convidado a voltar para o futebol, porque toda essa experiência que eu tinha adquirido de empresa, ela era útil para esse meio, e ainda é. E é um dos pontos que eu, entre aspas, brigo para que aconteça. Assim, tem muito espaço para pessoas como a minha experiência, por exemplo, que são extremamente capazes de fazer algo, né? Gostam do setor, do meio futebol, lidam com essa volatilidade existente no mercado. E o futebol, o mercado esportivo é extremamente volátil, é extremamente dinâmico. Os executivos do Brasil, em específico, que estão acostumados a lidar com crises há anos, né? São muito bem quistos aí fora, né? Só que acabam não vindo. Alguns até querem vir, mas não conseguem espaço no futebol. Mas isso é um papo que a gente detalha um pouco mais para frente. O que eu quero te dizer é assim, eu só entrei no futebol de novo porque eu vi que o que eu tinha de conhecimento fora seria importante para ajudar esse Agregaria. clube. Agregaria. Né? E esse clube de futebol achou que valeria a pena trazer um cara de fora com essa vivência. Então, esse clube ele teve a visão da seguinte maneira: não tem experiência no futebol, mas tem experiência no que a gente precisa
Não tem experiência estratégica, financeira. Eu não tinha até então experiência nos bastidores do futebol. Uhum. Né? Sim. Eu vivi aquilo do outro lado da mesa. Sim, como atleta. Como atleta. Agora, eu sofria da falta de dinheiro, né? Mas eu não sabia até então o quão difícil era buscar essa grana fora. Entendeu? E aí, com essa experiência que eu tive de 2018, 2019, isso me ajudou a... entendi. Né? Mas você já começou a ter uma certa expertise na área do futebol. Sim. Enfim, desenvolvendo aquilo que já vinha contigo e agora, né, direcionada pro esporte. Sim, isso futebol. O futebol... assim como outros setores, mas talvez o futebol que fique mais em evidência, em canais de TV e assim por diante. Toda empresa precisa, de certa forma, de uma organização financeira. Só que o futebol não é empresa, pelo menos até então, a não ser que ela queira virar. Isso a gente vai falar. Né? Então, tem os seus benefícios fiscais por ser um modelo associativo, enfim, tem o lado político muito forte dentro do futebol, tem os conselhos, você tem que seguir um rito que nem sempre aquele cara que vem cru do mercado está acostumado a tomar decisão sem pedir a bênção para ninguém. Entendeu? Exatamente. No futebol, a banda não toca assim. Muitas pessoas não sabem, né? Porque tem o presidente, mas tem um conselho, fazendo uma analogia ao governo federal, né? Sim. Quer dizer, o presidente não manda sozinho, não tem o Congresso Nacional, tem a Câmara dos Deputados. Quer dizer, não é uma coisa... Poderes, né? Tem os poderes. E o clube não é diferente. Exato. Mas, desculpa te interromper, continua aí. Não, o ponto é o seguinte, você, ao entrar nesse bastidor, você, tem aquelas eureka, o momento eureka, né? Tipo, entendi o porquê que funciona assim, né? Entendi o porquê é tão difícil fazer tal coisa no futebol. Quer ver uma resenha, né? Eu estava numa das reuniões de planejamento desse clube e eu fiz uma pergunta, ninguém me contou, eu estava nela. Presidente, nós estamos agora definindo o futuro de longo prazo, não de curto, mas de longuíssimo prazo do clube. E eu queria, caso o senhor possa nos passar um pouco das suas aspirações, onde o senhor quer chegar, pergunta aberta, ok? Esse senhor me vira e fala, eu quero ser campeão, Rodrigo. Tá, eu respirei, contei até 3. Tá bom. Tá, ser campeão tem um custo, presidente. E a gente não está falando... A pergunta que eu lhe fiz, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, não é uma pergunta do ano que vem, é uma pergunta de mais longo prazo, 4, 5, 10, 20 anos. Né? O que o senhor espera da instituição daqui esse período? Não, eu quero ser campeão, eu quero sair daqui campeão. A qualquer custo. Aí o diretor que estava do meu lado me cutucou e fez assim do tipo, esquece. Entendeu? O que esse fato explicita de maneira bem, né, clara? A visão de longo prazo, ela é pouco respeitada no meio, exceto algumas exceções que a gente vê hoje em dia, né? A visão por mandato, como uma espécie do interesse político. Não, eu tenho 4 anos de mandato aqui na prefeitura ou no governo, enfim, e vou fazer de tudo para que esse mandato dê certo, não interessa o que eu vou deixar para o meu próximo. Em clube de futebol acontece muito isso. A visão mandato versus a visão de longo prazo, elas concorrem direto, e a visão mandatos, na maioria das vezes, é a que prevalece. Por causa dos grupos políticos, inclusive, também. Além dos grupos políticos, imagina o seguinte, o Rodrigo
é presidente do Clube X de futebol, tá? E aí, para fazer uma belíssima passagem desses X anos, 3, 4, dependendo do clube, né? Eu vou gastar, não interessa quanto, vou trazer os melhores caras para cá e o financeiro se vira, tesouraria, né? Se vira para arrumar dinheiro para pagar esses caras. Quando ele passar o bastão para o próximo, ele pode até ser o próximo, se ele vencer a próxima eleição, mas ele talvez não vença, né? E aí, ao não vencer, este outro cara vai assumir uma cidade, pensando no prefeito, né? Tá quebrada. Sim. Ou num clube que E pensando num clube que de repente pode ter até sido campeão, porém chega a conta no colo do cara que assume na sequência. Sim, a gente vê exemplos, aí, né? Para a grande maioria que não se aprofunda no tema, acha que aquele que foi campeão era o top, o maravilhoso e esse que assumiu agora é um bosta. É isso. Porque esse aqui recebeu o time campeão, porém cheio de contas, cheio de boleto para pagar. É isso aí. E quando eu comecei isso já de certa forma não era novidade, né? Mas quando você vive aquilo, você fala, poxa, cara, tinha como ser diferente. Tinha como se fazer de maneira diferente. Só que, lembra, eu era um adjunto que não tinha poder algum, eu simplesmente estava lá colaborando com o clube, né? Até para poder voltar a respirar um pouco desse ambiente, eu aceitei, mas eu sempre tive a minha profissão e eu estava fazendo aquilo de forma, sei lá, eu ia uma vez por semana, ou às vezes uma vez a cada 15 dias, então não era um trabalho, né? Mas você estava tomando gosto, inclusive aprendendo também muita coisa. Sim, até e obviamente que isso me serviu como experiência para outros depois trabalhos futuros, né? Que eu acabei fazendo. Mas dá pena, a palavra acho que é essa, assim, dá pena do quão amador o setor é. Hoje está melhor, mas ainda eu considero um setor amador, pensando na maioria. Eu brinco, eu uso uma frase quando me perguntam o que eu acho dos bastidores do futebol, eu brinco que o futebol está na década de 80 ainda, em termos de gestão. Dentro das 4 linhas, não. Sim. Dentro das 4 linhas... Mas nos bastidores... Assim, nos bastidores, se você compara os métodos de gestão atuais versus os métodos de gestão da década de 80, 70, que seja... Não muda muito. O futebol está lá atrás. O futebol está lá nessa década de 80 e 70. Porque as pessoas ainda pensam o futebol, gerindo o futebol dessa forma. Eu brinco que é o sistema feudal. Lembra do sistema feudal? Assim, o dono do feudo, eu mando no feudo jurídico, eu mando no feudo financeiro, eu mando no... Cara, tem diretoria de raquete em clubes de futebol. Diretoria da piscina. Como são as secretarias, voltando a fazer analogia com a política, né? Então, assim, se você quebra... E outra, você precisa alinhar com esses feudos dentro do futebol. Por mais que ele não esteja ligado ao futebol, você acaba tendo que se envolver com coisas que... Por que eu estou me envolvendo com um tema da piscina se eu tomo conta do futebol? Porque o financeiro é um só. Por isso que tem clubes que querem separar, né? Fazer SAF separada, que é um tema que a gente pode discutir mais para frente. Mas, o social do futebol. Quebra o social, tira o social da história, eu só vou me envolver com o futebol. É uma das possibilidades de SAF. Mas quando a SAF surgiu, eu falei, cara, isso talvez seja um caminho para melhorar, até para atrair executivos de fora. Falar, poxa, esse negócio aqui é sério. Né? Agora dá para eu entrar. Porque até alguns executivos falam, pô, eu não vou me meter com isso, cara. É politizado, para dizer o mínimo. Eu vou lá fazer o quê? Vou ser só um laranja na mão de alguém, não vou ter poder decisório nenhum. Eu vou lá para apagar fogo, né? Esse exemplo que eu dei da tesouraria, arruma dinheiro aí é real, né? Então eu vou lá fazer o quê? Eu vou ficar aqui na minha empresa, onde eu sou um executivo bem remunerado, por mais que eu tenha amor, eu torço para tal clube, eu não vou me interessar em fazer aquilo. E fazendo uma relação com o que a gente vê fora do Brasil,
exemplo real, o Manchester United, até poucos anos atrás, ele era um dos maiores clientes de uma consultoria renomada. Eu trabalhei, né? Não vou citar o nome, mas era um dos maiores clientes dessa consultoria lá em Manchester, ou na Inglaterra como um todo. Então, aquele clube de futebol era a maior conta ou o maior cliente desta consultoria. Você está falando de um Manchester United. Entendeu? Uhum. Só que, ao mesmo tempo, o Manchester United pode ser generalizado e falar, pô, o que funciona no Manchester United vai funcionar para o Clube X aqui no Brasil? Não. Talvez não. Então, é aquela história, a mesma roupa talvez não sirva para diferentes pessoas e não serve. Então, eu preciso ver o que vai servir para você, o que pode não servir, mas minimamente eu preciso ter boas práticas. No futebol hoje se fala muito em governança, até para atrair investidores, enfim. O clube precisa ter uma governança forte. Tá, como é que você vai ter uma governança forte, amigão, se no final do dia você tem que perguntar para o diretor da piscina se eu preciso fazer tal coisa dentro do futebol? Então, isso é incongruente, entendeu? Uma coisa não fala lé com cré, né? Então, essas separações, elas são importantes até para atrair gente boa para o futebol, seja ela uma pessoa que queira trabalhar dentro do ambiente do futebol, seja ela quem queira investir dentro do futebol. Como é que eu vou botar um dinheiro numa empresa se na hora de tomar a decisão eu tenho que perguntar para 300 pessoas o que fazer, entendeu? 300, X pessoas que Você tem que ter o maior respaldo para poder investir no que você acredita. É isso, né? Você pensa na você como pessoa física, né? Quando você vai escolher as ações que você vai investir, você vai escolher numa empresa que seja idônea, que tenha uma governança forte, que divulgue as informações de maneira correta, que tenha uma auditoria por trás, que mostre minimamente até estou sendo bem benevolente, assim, que mostre que aquilo realmente aconteceu, não aconteceu, quais são os planos para o futuro. Se não tem isso, você vai botar seu dinheiro lá por quê? Você é louco? Não, né? Então, pensando como investidor que vai querer buscar o futebol como um dos potes para botar o dinheiro, você tem que ter uma segurança, tem que ter algum mecanismo que te passe segurança, que te passe, que é a governança corporativa, que te passe uma maneira de falar, puta, aqui eu confio, aqui eu vou botar meu dinheiro. Uma mínima condição estável, uma mínima segurança, como você bem disse. Sim, por isso que você vê alguns clubes, e aqui no Rio você tem um exemplo muito bom nisso, clubes que ficaram organizando a casa por um tempo. Estou organizando a casa. Porque se a gente não organizar essa casa, ela vai cair. Então, vamos organizar a casa e no futuro eu vou colher os frutos, cara. Inclusive, essa questão da organização da casa foi noticiada. Isso é que eu achei muito legal. Sim, tem que ser. Porque não foi uma coisa que aconteceu do acaso. Assumiu-se a gestão e eu posso falar isso. A gente vai citar o Flamengo. Né? O Flamengo, quando o Bandeira assumiu, ele chegou e falou, olha, a gente vai ficar 3 anos sem ganhar nada. A gente vai organizar a casa, mas depois a gente vai começar a ganhar. Só que, coincidentemente, né? Por ironia, no primeiro ano de gestão do Bandeira, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Eu acho que isso foi ótimo, maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu acho que para parte da torcida, eu acho que ela interpretou que ele conseguiu, em um ano, encurtar esses 3 anos. E aí depois veio a época do cheirinho, porque o Flamengo começou a bater na trave, crítica. Mas hoje quem tem um mínimo de consciência sabe que o Bandeira foi um cara que representou muito. Completamente. Independentemente de ter sido do mesmo grupo do Landim, mas isso é um papo para outro assunto. Né? Então, já que a gente está falando da gestão, me fala um pouco mais dessa tua experiência, quando você foi convidado, até quando você ficou, o que você enxergou, o que você acha que é interessante. Ponto primordial para uma gestão de futebol. Tem que ser o cara que vive o futebol? Não.
Tem que ser o cara que entende de gestão, finanças e que coloque pessoas abaixo dele que saibam o que estão fazendo, enfim. Rodrigão, fala aí o que você pensa a respeito disso. Bela pergunta. É assim, eu não sou aquele cara que... E poderia até ser, né? Mas eu não sou aquele cara que defende que tudo no futebol deve ser feito por ex-atletas. Não. Nunca chutou uma bola. Eu já escutei muito isso, né? Não. Nunca chutou uma bola. Isso tem muito em debate esportivo, né? Sim, né? Exato. Assim. Os caras ficam loucos. Então, nunca chutou uma bola, tá fazendo o que aqui? Né? Tá. Eu acho não, tenho absoluta certeza que, por mais que o indivíduo não tenha, mulher ou homem, tanto faz, tá? Eu acho até que seria um incentivo trazer mais mulheres para dentro do futebol. Acho legal. Você tem como agregar, sim. Ok? Mas uma pessoa, mulher ou homem, que nunca trabalhou dentro desse ambiente, vai conseguir sobreviver, né? Depende, né? Eu tenho exemplos práticos e, por ética, não vou citar nomes, mas tem pessoas que tentaram, duraram 3 meses porque não entenderam o todo dentro de um ambiente no futebol. O que significa isso? Entraram como um CEO, ou como um presidente, ou como um diretor graduado, né? Tomava-se decisão, né? Ou decisões, essa pessoa em específico, né? Um pouco sem alinhar com o zagueiro, que eu brinco. Uhum. Né? Aquela história que você citou dos poderes, né? Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário né? no meio de governo, vamos dizer assim. Né? No futebol, você tem alguns poderes também, né? O conselho, o deliberativo, enfim, você tem que entender um pouco dessa dinâmica para alinhar com os zagueiros e fazer, obviamente, o que você faria numa empresa. Você tem que conversar com um, tem que convencer outro. Não adianta você chegar de paraquedas e falar assim, vou mudar isso aqui. Calma lá, amigo. Você chegou ontem, você não conhece. Primeiro, seja humilde, assim, entre aspas, assim, em resumo. Chegou agora, já quer sentar na janela, como diria o Romário. É isso. Assim, chega devagar, saiba chegar, entenda, faça a sua lição de casa, como em qualquer trabalho novo, cara. Como você, né? Indiferente se seja no futebol ou não, né? Lógico. Saiba aonde você está, saiba onde você vai sentar. Eu vejo, isso não vale só para o futebol, tá? Mas eu acho que no futebol mais, porque tem tanta gente interessada em entrar no ambiente, nesses bastidores. Você vê aí cursos da CBF bombando de inscrições, pessoas de outros setores fazendo curso para tentarem, né, conseguir galgar cargos de gestão. Enfim. Mas a regra básica isso não vale só para o futebol, acho que o futebol mais, que você me perguntou, no momento que você entrar lá, entenda quais são os poderes que você vai ter que lidar, ok? Uma vez entendido e respeitado isso, você vai ter que convencer ou minimamente dialogar com esses poderes, ok? Entendeu, soube dialogar, é natural que essas pessoas vão opinar, vão falar, puta, aqui não, aqui sim, aqui eu faria diferente. Você tem que começar a escutar isso. E eu confio muito no modelo híbrido. O que é um modelo híbrido dentro de uma gestão? No caso do futebol em específico, aí bem focado. Se eu tenho que lidar com um conselheiro, né, que foi eleito pelo sócio, traz esse conselheiro, traz um representante desse conselheiro para cada área. Então, tem lá uma dupla, o diretor executivo, aquele cara que é remunerado para estar ali, e um conselheiro do lado dele que minimamente já viveu naquele setor. O cara, sei lá, um senhor indiferente da idade, 70, 80, X anos. O cara que já foi executivo fora,
ou que tenha uma experiência naquele tema, faça uma duplinha. Então, o executivo A com o conselheiro A, o executivo da área B com o conselheiro que entende da área B, e assim por diante. Isso aqui vai quebrar um pouco da resistência e da política, né? Para não se tornar politicagem, porque se tornar politicagem, já era. Então, assim, cria esses grupos que são chamados híbridos, traga essas pessoas para trabalharem contigo, né? Vai chegar uma hora que esse conselheiro vai falar, poxa, eu já confio tanto na maneira como o Rodrigo trabalha que, cara, eu virei um aliado, vou virar um defensor do Rodrigo no tema finanças, por exemplo, que é mais minha praia. Na hora que eu tiver que votar e fazer uma avaliação, ele não pode ser conivente, ele tem que ter uma isenção, tem que ter um muro aí, né, que separa esse mundo, até porque ele vai votar depois se aprova ou não certas decisões, né, certos projetos, assim por diante. Ele não pode estar tão colado assim a ponto de perder a isenção, né, a neutralidade, mas ele pode ajudar a endereçar algumas coisas, porque esse cara já está no clube há não sei quantos anos, cara. E eu que cheguei agora aí com um executivo contratado do mercado, eu venho cheio de ideias, querendo fazer e acontecer, mas calma lá, amigão, eu estou no clube aqui desde os meus 20 anos, meu pai já trazia aqui, eu me tornei conselheiro do clube, eu não sou contra, né, o modelo associativo. Até para alguns lugares eu acho que não faz sentido a SAF, eu acho que mantém aí o associativo, entendeu? Desde que a pessoa que sentar na cadeira como executivo entenda que tem alguém lá que pode ajudar. Em determinada área. Em determinadas áreas. Porque ela está como responsável, porém, ela tem especialistas nas áreas que ela precisa, né, de ajuda, no caso. Porque o cara que está lá em cima não necessariamente vai saber de tudo que se passa em todos os departamentos do clube. É isso que você está querendo dizer. E mais, um ponto que você colocou no início, que eu acho que é um ponto que para mim é crucial, é saber delegar, saber montar time. Exatamente. Os ministros. Como toda em qualquer empresa, né? Eu não vou centralizar as decisões em mim. Então, se eu chamei o Rodrigo para trabalhar, para ser um diretor de finanças, cara, o Rodrigo já trabalhou na empresa A, B e C, tem experiência no futebol de forma ainda não executiva, mas ele já está convivendo conosco há um bom tempo. Hoje ele é o executivo da pasta. Eu vou botar um conselheiro aqui que sempre fez isso de maneira pro bono, nunca recebeu para tal, mas ele já é conselheiro do clube há, sei lá, 20 anos. 20 anos. Então, por que não juntar essas peças? Eu não sou contrário a isso, entendeu? Agora, tem lugar que conselheiro atrapalha? Tem. Tem conselheiro que é oposição e sempre vai ficar lá fazendo picuinha. Porque... É isso que eu ia te perguntar. O que você acredita isso, cara? Porque todos têm o mesmo objetivo, imagino eu, né? Que é o clube, né? Que é o sucesso do clube. E isso esbarra naquele primeiro ponto que a gente começou a tratar sobre a questão de a gestão do futebol, né? Que é visão a longo prazo, visão por mandato. Porque, cara, o que eu penso é o seguinte, eu quero te entregar o melhor mandato possível, ou seja, te entregar o máximo de dinheiro em caixa para que você dê continuidade. Como foi, exemplo, agora, eu acabei de dar do Bandeira. Né? Ele acabou não conquistando, bateu na trave muitas vezes, né? Fez um trabalho maravilhoso, mas entregou o caixa cheio para o outro que assumiu, e esse conseguiu conquistar. E espero que assim ele continue passando o bastão. Né? Essa que é a função, eu imagino, de quem de verdade torce pelo clube. Mas aí você está falando dessas picuinhas aí. Tem, cara, assim, tem... Vamos sair do futebol um pouco e você vai entender o porquê que eu saí. Pensando no nosso Congresso. Né? Essa analogia com política ela tá muito boa. Tem partidos de oposição, tem partidos de situação. O partido de oposição, ele quer atrapalhar o Brasil? Em teoria, não.
Mas na prática... Não, vamos lá, sem entrar no mérito político, que não é... eu não vou nem entrar para lá e nem para cá. Eu só estou falando de um contexto geral. Sim. Né? Você não vê uma união em prol do mesmo objetivo de crescimento. Eu acho que cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Sim. E em grande parte dos clubes brasileiros é assim, né? Sim. O cara não quer... Porque imagina, se você... Todos esses caras que têm o mesmo objetivo de fazer uma boa gestão no clube se unissem em prol do crescimento do clube. Será que isso não seria mais interessante do que eu brigar com você, porque eu acho que você não é um bom presidente? Será que isso não é uma briga por poder? Vamos lá, não sejamos inocentes, né? Assim como no Congresso tem oposição e tem situação, num clube é idêntico, que nem. Seria utópico falar que dos, 100% dos conselheiros, contendo oposição e situação, que todos ali ajam de maneira coesa. Não agem. Tem relatos e casos que até saíram na mídia de vice-presidentes que mandava para a mídia informações internas sobre o presidente. Vice-presidente falando mal do presidente. Entendi. Isso então, é público. Vazamento de informações. Isso é público. Uhum. Isso é público. E não é só de um clube. Tem relatos de vários clubes que isso já aconteceu. Conselheiros também da mesma maneira. Então, não sejamos inocentes a ponto de falar, poxa, tá todo mundo aqui em prol do clube. Tem alguns que não. Eu entendo. Tem alguns que estão interessados em poder, em evidência. Eu fiz tal coisa, não é o... Interesses escusos, inclusive, de venda de jogador, de patrocínio. Pode ser, sim, sem entrar no mérito. Mas assim, para se quebrar esse tipo de coisa... Isso acontece em empresas, cara. Para se quebrar esse tipo de coisa, isso é uma convicção que eu tenho, assim, o bem sempre vai vencer. Se você tiver capacidade técnica aliada com alguém que tenha o poder e queira fazer a coisa certa, isso vai acontecer e vai dar bom, como a expressão aqui do Rio. Né? Vai dar bom, assim como deu bom no Flamengo e vem dando, né? Que é o exemplo que você citou. A questão toda hoje você tem mais mídia em cima, você tem uma CBF mais criteriosa, você tem regras mais até punitivas, se alguns clubes rígidas, se tal coisa não acontecer. Então, isso ajuda. Mas, no final do dia, se as pessoas lá dentro não quiserem fazer, cara, não vai ter regra que dê jeito. Então, vale muito algumas técnicas de gestão dos anos 2000 e X para cá, diferente dos clubes de futebol que ainda estão na década de 80, né, que dariam para ser aplicadas, e não é o fórum aqui para isso, mas dariam para ser aplicadas nesses clubes para quebrar esses feudos. Tem como quebrar feudo. Assim como tem feudos em empresas, tem feudos em clubes de futebol. E dá para quebrá-los com algumas técnicas. E são essas técnicas que eu acho que, vindo essa galera de fora de mercado, poderiam ajudar. Entendeu? Ou seja, renovação na forma de gerir um clube. Sim, que de novo, não é nem algo muito inovador, ciência da NASA, não. Entendeu? Mas é tirar aquela mesma galera, o que você está falando, né? Ou seja, a mesma galerinha, a mesma patotinha, enfim, é trazer ideias novas, ainda que o cara não tenha o completo conhecimento de tudo que se passa no clube, mas ele pode delegar funções para pessoas que são técnicas em suas respectivas áreas. Você vê até, e de novo sem citar exemplos, aqui no Rio. Pode citar, cara. Isso eu deixo para ti. Assim, Tem clubes no Rio que viraram SAF. Isso é um ponto importante que eu quero chegar. Já que você está falando, desculpa te interromper, Rodrigão, mas o modelo associativo ou SAF, né? Até para que o pessoal
do Segue o Papo entenda a diferença, e aí você aproveita e emenda com o que você acaba de dizer. Né? O que é um modelo associativo, o que é uma SAF, quando é interessante manter o modelo associativo e quando é interessante se manter se transformar numa SAF, e quais são os modelos de SAF. Vamos lá. Assim, eu até já dei curso na CBF Academy falando sobre o tema, e só uma das aulas durou 4 horas. Então, não vou entrar nos detalhes de cada uma, mas eu acho que é importante pontuar que, assim como uma roupa não serve para todo mundo, Sim. a SAF também não serve para todo mundo. Inclusive, o Real Madrid não é SAF. O Real Madrid está indo mal? Não, pelo contrário. Né? Existem modelos de SAF, mas no Brasil, em específico, a SAF ela veio com uma sociedade anônima do futebol, ela veio com uma conotação que é para salvar o clube financeiramente falando. Né? Ou eu viro SAF ou eu quebro. A SAF ela ajuda, né, nesse sentido, mas ela não é isso somente. Entendeu? A SAF não é uma tábua de salvação necessariamente. A SAF, na verdade, ela não veio para isso. Né? Mas, infelizmente, aqui ela acabou sendo vendida, até programas esportivos você acaba vendo alguns comentários que eu até entendo, o repórter, o comentarista quer criar um tipo de discussão, né? E acaba provocando, né, um certo debate que nem eles têm convicção do que está falando, mas é só para gerar uma... Para gerar uma audiência e coisa do gênero. Mas a SAF, hoje em dia, pegando exemplos que são públicos, né? Em sua maioria, talvez 99%, né, dos clubes no Brasil que viraram SAF, viraram porque estavam quebrados. Aí sim, né? Teriam esse sentido que a gente estava falando. E eu, investidor, só vou botar dinheiro aí se a propriedade, né, eu passar a ser dono dessa sociedade. E eu pago as dívidas por você. Falando assim no linguajar popular, né? Eu pago. Você está devendo quanto, amigo? Estou devendo 600 milhões. Eu pago seus 600 milhões. Está devendo quanto? 700? Eu pago seus 700 milhões. Mas a pergunta que eu provoco é: aquele clube fundado há, sei lá, alguns até centenários, valeria só 600 milhões? Se tivesse redondinho, sem dívida? Sim. Essa que é a grande discussão, né? Você está vendendo pelo valor que de fato vale, não pela situação que está vivendo no momento, né? Tem vou usar uma expressão inglesa aqui que é muito usada no meio financeiro, que é o famoso valuation, né, da empresa. Né? Ou quanto vale, né, aquele negócio. Quando você vai comprar alguma empresa ou vai fazer uma fusão, uma aquisição, enfim, você tem lá os consultores que eu aloco nos projetos, vão lá e calculam isso, né, facilmente. Tem lá uma metodologia de valuation, o cara vai lá e traz a valor presente e fala: esse aqui é o valuation da empresa tal. O investidor, você quer entrar aqui, é isso que vale, tá? Alguns usam múltiplos de EBITDA, enfim, aí seja, enfim, sem usar a terminologia aqui, que não é o caso, mas o valuation de um Cruzeiro, por exemplo, que virou SAF. O valuation de um Flamengo, que também não virou e tem algumas discussões acontecendo, né? Os debates a respeito de estágio. Quanto vale um Corinthians em São Paulo? Quanto vale, enfim, um Palmeiras? Um Botafogo. Um Botafogo, ou um América, ou enfim, um Bragantino que virou. Enfim. Um Bahia. Um Bahia. Se esses clubes estivessem saudáveis, valeria quanto? Pois é, essa é a questão. A discussão é essa. Então, quando me perguntam sobre SAF, né, essa a provocação que eu faço. Você tem quanto de dívida, amigo? Eu tenho X milhões. Amigo, que eu digo o clube que me perguntou. Sim. Né? Tá.
Você consegue se virar sozinho? Financeiramente falando? Não, cara, preciso de alguém para me ajudar. Alguém quem? Você tem algumas maneiras de levantar dinheiro. Banco. Lá fora você pode pegar um fundo, o cara botar dinheiro aqui, pode ter parte do teu clube, né? Aí você tem que virar uma SAF para determinado percentual. Você pode trazer um Messias, né? Um Textor. Enfim, ou alguns clubes em Minas Gerais, né? Tem isso lá. Né? Também, né? Pode citar, cara. O ponto é assim, ela vai me ajudar em quê? Certo? E outra, na hora que você vira a SAF, lembra do zagueiro que eu brinquei? Tem que alinhar com o zagueiro. Você tem que alinhar com o conselho. O conselho tem que aprovar essa decisão. Tá? Então, passou na mão de X pessoas, dependendo do clube, você tem um número X de conselheiros, aquela proposta. Uma vez aprovada, cara, já era. Você vê clubes aqui no Rio sofrendo com isso. O cara não apita nada. Isso que eu ia chegar. Conclua o teu raciocínio que depois eu vou emendar a pergunta que eu quero fazer. Sem citar nomes também. Não, mas mas eu vou citar. Eu vou citar. Será que foi uma boa virar SAF? Pois é. Interrogação. SAF, ela é boa para todo mundo? De novo, não necessariamente. Modelo associativo hoje, né? Você tem algumas isenções fiscais. Ninguém fala do benefício de ser ainda um modelo associativo. Todo mundo fala SAF, SAF, SAF. E eu dando aula sobre SAF. Porque SAF acha que pega e joga uma mala de dinheiro e vamos, irmão, vai lá. Mágica. Bom, agora contrata uma equipe galáctica e vamos ganhar tudo e agora a gente é o melhor do mundo. Não é assim que a banda toca, né? É isso. Então, assim, você tem modelos que buscam para parte do seu ativo 25%, X% para determinado projeto específico. Né? Você tem modelos que tomam 50% mais a maioria, e aí toca a instituição inteira, e aí vira uma SAF, e eu mando, e você do clube tchau, não manda mais. Né? Tem discussões de quebrar, assim, eu não quero tratar de piscina e nem de raquete, entendeu? Então, tudo que é social, você tira da reta e me bota preço agora na sua parte de futebol. Que é o que me interessa. Mas, legal, e como é que eu sustento os sócios? Porque só de mensalidade talvez eu não pague a manutenção. Não seja suficiente, Então, de novo, no final do dia, tem que ter um cara financeiro ou alguém contratado, ou próprio alguém do clube, para fazer essa análise fria. Eu brinco o seguinte, voltando ao meu passado, né, quando eu larguei o futebol, uma frase que eu não falei, mas é bem forte essa frase, que eu sempre falei e falo sem problema nenhum, eu me tornei uma pessoa fria. Por quê? O que eu amava eu deixei de fazer e eu fui buscar algo por dinheiro para sustentar que você minha falou, família. inclusive, na roda lá. Né? Então, eu me tornei uma pessoa mais gelada e o financeiro precisa ser assim. Sim. Né? Ele precisa ser um cara que tome decisões com base no que a análise está se mostrando. Sim. E a análise tem que ser também feita, porque o Excel aceita tudo, né, cara? Então, assim, será que a premissa que eu estou usando é a mais correta? Então, bota isso à prova com outras pessoas, porque às vezes você está tão fissurado naquele modelo para dar certo, você acaba enviesando o modelo na análise. Então, assim, o financeiro precisa ser um cara gelado. Ponto. Legal. Essa é a decisão financeira. Só que não é só em cima da decisão financeira que um clube precisa olhar na hora de virar SAF ou não. Tem outras questões dentro de uma empresa, assim como de um clube de futebol, que precisam ser olhadas para eu tomar uma decisão de trazer um sócio estratégico, por exemplo, ou de um sócio majoritário. Vamos pegar um exemplo de uma empresa que não seja dentro do futebol, ok?
Tem muita startup aí tentando crescer e tentando achar investidor. Tem até programas na televisão que fazem esse tipo de coisa, né? Os famosos investidores anjo e aquela coisa toda. Shark Tank da vida, blá, blá, blá. Tá. Imagina que tivesse um Shark Tank de clube de futebol. Ixi. Entendeu? Essa é a brincadeira que eu... Cara, adorei. Vamos lá, porque a gente vai fazer um negócio desse aqui. Aí aparece lá os 4 grandes de São Paulo, enfim, quem ainda não virou SAF aparece no programa. Legal? E tem lá os caras, sejam investidores estrangeiros, sejam investidores brasileiros que queiram comprar aqueles clubes, né? Ou investir. Não, talvez não 100%. Percentual, entendi. Percentual X. Tá. Como é que esses clubes se venderiam para esses investidores? É um Shark Tank de clube de futebol. Você imagina os Spits, né? Como é que eles se venderiam? Cara, Rodrigão, teu exemplo foi perfeito, porque eu ia chegar exatamente nesse ponto. Você agora me deu um gancho perfeito. Como é que esses clubes se venderiam? E a gente tem exemplos de SAF. Sim. Eu sei que você está meio tolhido em falar em relação aos clubes, mas deixa eu mato no peito e resolvo. Porque existem diferentes modelos de SAF, né? E eu queria que tu desse um exemplo de um clube, por exemplo. Um exemplo de um clube, por exemplo, foi ótimo. Mas um exemplo que você acha que, cara, esse clube aí não precisa ser SAF, modelo associativo é o suficiente. E se sinta à vontade para falar. Não precisa, de repente, citar, mas deixar claro. Um clube assim, não, esse aí não precisa. Mantém. Eu citei um já. Pode ser de fora do Real Madrid. Real Madrid. Pronto. Esse aí é um modelo associativo, acabou. Beleza. Agora, um que precisa ser SAF, independentemente do percentual que vai ser vendido. Tá. Né? Porque existem diferentes tipos de SAF dentro do nosso país, né? Tem um modelo, eu vou falar, né? Tem o modelo do Botafogo, tem o modelo do Vasco, tem o modelo do Bahia, tem o modelo do Cruzeiro. Vamos pegar aqui os do Rio, né? O modelo do Botafogo, né? O Botafogo, ele é um time grande do Rio, não tem um poderio expressivo, por mais que essa torcida seja fantástica, compareça, mas em números, sendo bem objetivo e sem querer fazer qualquer tipo de demagogia, a gente sabe que não tem um poderio de um Flamengo, de um Vasco da Gama, né, pelo número de torcedores e a marca em si para atrair patrocinadores. Então, na minha opinião, o modelo de SAF do Botafogo, ele é o correto. Não sei qual é a tua opinião em relação a isso. Eu vou me ater aos clubes lá de fora, mas você vai entender onde eu quero chegar, tá? E desculpa não querer falar sobre os clubes brasileiros, isso eu porque entendo alguns eu tenho relacionamento, então assim, eu prefiro não falar. Mas assim, quem era o Manchester City antes de se tornar o Manchester City por conta dos investimentos que foram feitos e viraram... E, por conta disso, virou uma empresa. Quem era? Você lembra? Você assistia quando mais novo? Jogos da Premier League com o Manchester City liderando o campeonato? Não, nem tinha isso. Você olhava ali Manchester United, né? Você olhava o Arsenal, assim, você olhava alguns clubes que eram os clubes tradicionais. Até se brinca, né? Na Inglaterra, que o Manchester não tem torcida e coisa do gênero. Ficam... Agora é difícil dizer, porque ele está sempre tá na modinha, né? E a criançada, né? Tá formando uma nova geração. Formando uma nova geração. Mas antes do investimento pesado que foi feito, quem era o Manchester City? Mais um clube na Inglaterra, como vários outros, né? O que eu quero dizer assim, e a SAF ajudou. Concorda? Assim, o Manchester City de antigamente, comparado com o Manchester City de hoje, ele é outra coisa, cara. É outro clube, enfim, é outra
é outro tamanho. Você vende camisas no Manchester City no mundo inteiro. Agora pega essa mesma ideia, tá? Traz para cá. Vamos pegar um exemplo que virou o SAF, foi muito positiva a mudança. Esse eu vou falar porque eu passei por lá e tenho um carinho pelo clube, né? O Bragantino. Você via camisetas, mesmo naquela época que a camiseta do Bragantino, eu tenho até em casa um exemplar, aquela toda preta e branca, tinha uns quadradinhos que eram meio irregulares, né? Aquela camiseta do Bragantino com o patrocínio da VASP ainda, era icônica, né? Que foi campeã e tal. Mas aonde se vendia camiseta do Bragantino na época? Tudo bem que era uma outra época e etc., mas qual era o poder que o Bragantino tinha de vender camisetas? Qual o alcance que o Bragantino tinha de vender produtos licenciados antes e agora sendo SAF? Bahia, que é outro clube que eu passei e tenho um carinho enorme pelo Bahia. Bahia sempre foi um clube de massa, sempre. A briga entre Bavi, né, Bahia e Vitória, é eterna e vai continuar sendo, né? Você espera que essa SAF ela traga benefícios para um clube como o Bahia, que já era de massa, que já era conhecido no Brasil inteiro, vai passar a ser conhecido no mundo inteiro. Então, talvez você no futuro veja lá em Londres ou em Manchester camisetas do Manchester City, do Bahia e todos os clubes que fazem parte do grupo, entendeu? Então, se o virar SAF, né, me trouxe benefícios que antes eu não tinha, cara, eu sou favorável, né, que se vire. Agora, qual é o benefício que o Real Madrid teria em se tornar uma SAF? Não sei te responder. Talvez tenha, tá? Mas eu não sei responder. A princípio, eu conversando contigo aqui no nosso podcast, no Segue o Papo, eu não enxergo vantagem. Porém, não estou lá dentro. Então. Como, por exemplo, tem muita gente que não enxerga vantagem numa SAF do Flamengo. Pois é. Né? Mas tem a questão do estádio. Aí tem gente que pode pensar, não, cara, pro estádio pode ser interessante, porque não gasta-se nada, o Flamengo não vai impactar em nada no seu orçamento, no seu investimento. Não gasta-se nada, entre aspas. Então explica isso aí com mais detalhes. Vamos lá. De novo, eu não estou lá, tenho amigos que trabalham lá. A gente está falando aqui como pessoas que estão lendo os noticiários. Isso. Então, assim, com base nas informações públicas, né, você vê que existe sim um interesse, né, pelo menos a priori, de se buscar a construção de um estádio que seja uma opção, aliás, talvez até seja o principal local onde ele mande jogos, né? Hoje está no Maracanã, um consórcio com o Fluminense. Tem toda aquela questão, O Flamengo precisa de dinheiro para construir um estádio? Eu não estou lá dentro. Aparentemente, não. Mas poderia impactar em outras pretensões. Poderia impactar, uma vez que eu estou colocando um dinheiro num pote, o outro pote talvez não funcione. Né? Então, assim, e tem uma máxima financeira que se diz que dinheiro de capital de terceiro é sempre mais barato que capital próprio. Né? Isso aí os financistas nos assistindo vão comprovar. Não sei o que estou falando, isso é uma fórmula matemática. Então, assim, e lá tá cheio de financistas muito bons, inclusive dentro do Flamengo, que sabem melhor do que eu. Agora, o ponto eu dar 25%, ou eu lidar com 25% da minha empresa a troco de um estádio, isso não é totalmente de graça. Por quê? Quem vai dar esse estádio, dar entre aspas esse estádio ao Flamengo, vai estar recebendo 25% do Flamengo, que é uma baita marca, né? Não só marca, mas é uma instituição conhecida no mundo inteiro.
monetiza muito bem a sua marca, vende, enfim, é um dos principais, talvez o principal detentor de direitos, né, no Brasil, enfim. Tá externalizando sua marca também? Está externalizando. Eu fui a Portugal com a família. Poxa, o que você vê de camiseta do Flamengo em Lisboa é um absurdo. Estados Unidos. Estados Unidos e assim por diante. Então, agora, eu vou dar 25% do Flamengo para esse investidor a troco de um estádio que no futuro vai poder usar esse estádio até para repagar o investimento que ele fez. Talvez, eu não sei, de novo, os detalhes de uma possível negociação. Nem sei se essa negociação de fato existe, uhum. Mas caso ela exista, isso nunca é de graça, né? Existe almoço de graça? Não existe, cara, nunca existirá almoço de graça. Não tem, né? Ninguém vai, eu vou fazer um estádio para você porque eu adoro o Flamengo, entendeu? Só que simpatizo com as cores. Simpatizo com as cores. O urubu é um símbolo lindo. É um símbolo lindo. Só que aí eu vou te dar um estádio lá na frente, quando você tiver o estádio pronto. É o seguinte, hein? Por X anos eu vou ter o direito de... Esses camarotes aqui... Esse camarote aqui é meu, eu vou alugar, eu vou ganhar e assim por diante. Vai vir um show, a Madonna vai cantar aqui. Então, aí que eu quero... Cara, você foi cirúrgico. Aí que eu quero chegar. Aí eu vou querer jogar no meu estádio, isso a gente tá vendo isso em outros clubes acontecer. Uhum. Né? Em São Paulo. Né? Exatamente. Eu vou querer jogar no meu estádio, não vai dar. Sabe por quê, amigo? Sandy Júnior. Porque tem um show do Sandy Júnior aqui, vai ter um show de não sei de quem aqui. E aí eu vou jogar onde? No estádio que tiver disponível. Ou até pedir para o estádio do lado, o clube meu concorrente, você me autoriza a jogar no seu estádio? Não, cara. Não, porque você me negou lá atrás um monte de coisa. Então, nunca é de graça. Nunca é de graça. Não existe almoço de graça. Então, a decisão aí, talvez, de novo, olhando só o lado financeiro da história, ou financista, como queiram, talvez faça sentido. Né? E lá dentro tem... Mas não é tão simples como parece. Não. Rodrigão, você foi muito didático, perfeito. Quero até aproveitar isso. Antes da gente entrar nesse curso que você deu na CBF, né, que eu queria que você falasse para o nosso pessoal, eu vou te fazer a pergunta. Né, porque eu aqui no Segue o Papo não tenho papos na língua. Eu vou te dar a minha opinião. E você se sinta completamente à vontade para responder. Perfeito. Por exemplo, eu aqui de fora, eu vejo que a SAF no Botafogo ela é positiva. Porque o Botafogo, repito, nunca se pensou que pudesse brigar por um título que inclusive perdeu, sabe-se lá por quê, né? Que estava na mão. Mas mal ou bem vai disputar uma Libertadores da América, coisa que, né, o Botafogo, pelo poderio, não teria condições. Né? Não pelas tradições, porque o Botafogo é um clube grande. Gigante, sim. Sim, mas digo falando de uma realidade, né? Há pouco tempo. Então, foi uma frustração porque se criou essa expectativa, mas hoje a verdade é que o Botafogo está na Libertadores da América. Já o Vasco, ele tem uma torcida gigantesca, ele tem uma marca enorme. E hoje vê o Pedrinho, presidente do clube, né, com um poder completamente minado. E um cara extremamente capaz, cara. Capaz. É um garoto que é vascaíno, cresceu no Vasco. Sim. E você vê uma entrevista daquela, cara... Eu não sei se eu posso responder. E só para... Então, tudo bem. Só não sei se você entendeu. Existe uma confidencialidade. Estão cumprindo sim ou não? Não posso falar. Infelizmente, eu tenho limitações. Eu não posso falar. E espero que o torcedor entenda isso. Querer falar é uma coisa, poder é outra. Muitas perguntas são feitas com relação ao futebol. Nessa situação que nós chegamos. O futebol, ele não volta para o associativo. O futebol não vai voltar para o associativo. O futebol permanece e permanecerá com o Vasco SAF.
Dói. Independentemente de clube, gente, a Não, gente tá falando aqui de futebol, né? É doído ver aquilo, Sim. né? Eu não conheço pessoalmente, conheço de TV, enfim, mas eu sei que ele se preparou para estar ali. Pois é, então a SAF no Vasco eu já não vejo interessante. Entendeu? Então, quer dizer, a SAF no Botafogo eu vejo interessante, a SAF no Vasco eu não vejo interessante, a SAF no Flamengo eu preciso pensar. Entendeu? Mas a SAF nesse aspecto, né? De especificamente para estádio, mas, enfim, é uma coisa a se pensar. Eu confesso que eu ainda não tenho minha opinião completamente formada sobre isso. Estou amadurecendo, né? Talvez eu faça um curso contigo na CBF e aproveitando o ensejo, me diga como é que foi esse curso lá que você fez. O curso na CBF era um curso que falava sobre planejamento estratégico e orçamentário, tá? Que era uma das disciplinas do curso de gestão que a CBF tem, ok? Então, se você vai lá e quer ser um gestor dentro do futebol, é interessante que você faça esse curso lá, e uma das disciplinas na época era essa. Eu não estou hoje mais ministrando cursos lá, tá? Né? Mas eu tive a grata honra, eu digo, de ser um dos professores da época, convidado, e dei essa disciplina. E na disciplina, eu pegava muito no pé dos alunos, no sentido de pensar uma visão de longo prazo e não pensar uma visão mandato, que a gente falou lá no início, né? E uma coisa que eu provocava muito, cara, sobre essa parte orçamentária, é que ele não pode ser uma peça fictícia. Se você tem um orçamento, você precisa respeitá-lo. Só que, aí que vem a pegadinha no futebol. Dentro de um orçamento de futebol, tem linhas no orçamento, ou rúbricas, como queiram, né, que você não controla. Exemplo. Vai começar o Brasileirão agora. Daqui a pouco vai começar, ok? E a detentora dos direitos, ela paga ou ela negocia com cada clube com base numa possível colocação que você tenha, né? Então, você vê lá um Flamengo, talvez seja o maior, né, a maior cota que essa detentora negocia. Aí você tem o segundo, a segunda maior cota, a terceira maior cota e assim por diante. Tá. No final do ano, você vai chegar numa colocação, certo? Certo. Aquela negociação, se você espera que você seria o campeão, seria uma premiação. Se você não ganhar o campeonato, que só um vai ganhar. Então, a premiação da CBF para aquele... Não, eu estou falando dos direitos. Sim. Mas a premiação ao final, você também tem que prever no orçamento. Direitos televisivos, você consegue minimamente negociar. Você negocia por um determinado número de anos. Isso entra de forma sem flutuações. Agora, e aquilo que você não sabe o que vai acontecer? Porque ninguém tem bola de cristal. E só fazendo um parênteses em relação a essa receita oriunda da televisão. Muitos clubes hoje são completamente dependentes, né? Que antecipam essa receita. Antecipam, usam como garantia, às vezes, para tomar outros empréstimos. Isso é, assim, enfim, bizarro. Uma história longa, né? Mas isso ainda você consegue minimamente saber o quanto vai entrar. Agora, e aquilo que você não sabe? Pô, eu, Clube de Futebol X, previ que estaria entre os 3 primeiros colocados na Libertadores. E a premiação seria X. Quer dizer... Bilheteria, consequentemente. Bilheteria, consequentemente. Então, assim, eu não consegui chegar na colocação que eu pretendia. Minha premiação foi abaixo daquilo, né? Pode ser maior também, mas foi abaixo. Vamos pegar esse exemplo, pior. Minha bilheteria não foi, eu saí antes do campeonato e eu previa ganhar X, ganhei menos X, ou menos 2X. E aí?
Lembra aquele exemplo que eu dei lá atrás do presidente de um grande clube brasileiro dizendo para mim qual é a sua meta? Eu perguntei e ele disse que queria ser campeão. Pois é, cara, só tem um campeão. No segundo campeonato só tem outro campeão, aí no terceiro campeonato também só tem um campeão e cada um com a sua premiação. Não adianta você colocar numa peça orçamentária que todos você será campeão. Isso é o ponto que eu batia no curso, entre uma peça de ficção e uma peça de um filme real, né? Documentário. Aquilo aconteceu. Você querer é diferente de você projetar e contar com da galinha, né? Para bom entendedor. É isso. Então, assim, tem linhas que você controla, tem linhas que você não controla. Quer ver um exemplo? Custos. Tem um grande clube brasileiro, enorme, por sinal, que para abrir o seu estádio, ele gasta 300 pessoas, entre segurança e lá. É um 300 custo absurdo, né, cara? 300 As pessoas não fazem ideia de quanto é que é cada jogo, né? Por jogo. Essas 300 pessoas são fixas, porque essas pessoas são funcionárias deste clube. Seja um jogo de 1.000 pessoas, estou exagerando, Sim. seja um jogo de 60 mil pessoas. Você vai gastar 300 pessoas para abrir aquele estádio. E aí? Até quantas pessoas se paga a abertura do estádio ou vale mais a pena eu alugar um... Pacaembu não está aberto ainda, mas vamos imaginar que tivesse um Canindé. Vale a pena eu jogar no Canindé, fora de casa, ou vale a pena eu jogar no meu estádio com essas 300 pessoas? Interrogação. Sim. E o teu time, com 10 rodadas para o final do campeonato, já não tem chance de título. Como é que fica a tua bilheteria? Né? Então, pô, você acha que o Santos quis jogar no estádio do Corinthians à toa? O Corinthians não deixou ele jogar o segundo jogo agora. Aliás, o primeiro jogo da final. Ele teve que jogar na Vila. O Santos queria jogar na Arena. Só que o Corinthians falou não. Mas o Santos queria por causa da bilheteria. Muito maior do que a capacidade da Vila Belmiro. Assim, é como o Vasco quer jogar no Maracanã. Então, tem linhas orçamentárias que você controla, tem linhas que você não controla. Daquelas que você controla, faça daquilo algo real. Minimamente real. Assim como numa empresa, né? Imaginemos que uma empresa venda xícara de café. Tá? Quantas xícaras de café por ano da cor azul eu vou vender? Ó, na média, olhando para o passado, eu vendi 100 xícaras por mês da cor azul. Aí vai lá um indivíduo e bota 1.000 na linha orçamentária. Cara, você vem vendendo 100 por mês. Agora você vai vender 10 vezes mais? Será que isso é viável? Então, eu estou dando um exemplo esdrúxulo. E isso acontece, cara, no futebol. Isso acontece no futebol. Entendi. E aí, um conselho olha aquilo e fala, legal, deixa 1.000. Deixa 1.000, cara. Calma lá, como é que deixa 1.000? Isso se fosse numa empresa, aí talvez a SAF faça sentido. Tira o amadorismo, a SAF, de novo, nesse sentido, ela pode ser positiva. Cara, assim, sempre foram 100. Bota 10% de aumento aí. E vamos testar. E vamos testar. Ah, vendeu 500, porra. Beleza. Legal. Vendeu 90, beleza. Foi um pouco abaixo do esperado. Então, esse tipo de conversa básica da década de 80 rola em clube de futebol. O curso, na verdade, tem gente de todos os setores, de todas as idades, tem muita... eu lembro que tinha... E durou quanto? 4 meses? Eu não lembro agora a duração total do curso, mas a disciplina que eu dei eram 4 sábados, alguma coisa assim. E onde é que você ministrou o curso? Foi online. Online. Então, tinha... Porque a época era a pandemia. Ah, pandemia. Então, assim, ninguém estava indo para Barra. Mas foi uma experiência bacana pra caramba pra você. Demais, cara. Porque eu pude pegar um pouco
dessas questões básicas, exemplo da xícara, fala, olha, no futebol não faz isso não, cara. Porque tem gente fazendo. Sim, e não é pouco não. E não é pouco. Rodrigão, estamos entrando na nossa reta final e eu queria que você me dissesse o que você pensa, o que você enxerga sobre o futebol no futuro. Hoje a gente tem 20 clubes na Série A, né? Vamos falar da Série A, mas pode também entrar nas outras divisões, B, C, D, enfim. Mas o que você pensa, né, nesse modelo associativo ou SAF? O que você acha? Não, Rodrigo, acho que em 10 anos vai ser tudo SAF, não, modelo associativo. O que você pensa? Então, eu não acho que vai ser tudo uma coisa ou outra. Eu acho que vai continuar esse mix, né? De novo, vai fazer sentido para uns, não vai fazer sentido para outros. Tem clubes que já vão nascer SAF, né? E aí, de novo, alguns exemplos reais. Tem clube que já nasceu SAF com um propósito. Eu vou formar atletas para vender. Legal. Sim, um ativo. O meu propósito é te dar uma boa base, você garoto de 10, 12, 15, X anos, né? Até os seus 19, 20, se você não virar, amigão, legal, gastei dinheiro à toa com você. Porém, a minha fábrica aqui é para você, algum clube grande vir aqui, seja Brasil ou no exterior, e comprá-lo. Então, eu vou te dar a melhor formação, não só como atleta, mas como cidadão. Você vai ter a melhor escola, você vai ter uma moradia, e você, enfim. E todo o aparato que um atleta deve receber, né? Todo o aparato. Aquela fisiologia, enfim, aquela nutrição. Assim, alguns clubes, inclusive no interior de São Paulo, eu até tenho pessoas que me procuram querendo indicação. Olha, você consegue ver um vídeo no YouTube de um moleque que joga pra caramba. Rola isso? Rola, de vez em quando rolam me procurando sobre esse tipo de coisa, né? Eu falei, cara, se eu tivesse eu tenho um filho de 2 anos e 2 meses. Se eu tivesse um filho na idade que um clube de futebol se interessaria, eu, pai, colocaria num clube de interior com esse propósito, tá? De formação. De formação, eu, pessoalmente falando, do que um clube grande. Se esse atleta, meu filho no caso, chamar a atenção de um clube grande, legal. Se não chamar, cara, ele vai ter a melhor formação possível para depois virar, como eu me tornei, por sorte do Bank Boston ou não. Não, mas por orientação do teu pai. Orientação do meu pai, é um cidadão que tem uma segunda profissão, que esses clubes formadores têm muito. Né? Eu tenho contatos em alguns, em Indaiatuba, enfim, Campinas, aquela região no interior de São Paulo. Porque ali não está só o interesse na venda do cara, está na formação humana do cidadão. Né? E esse cara pode estourar, às vezes a maioria, inclusive, nem aparecem no Brasil. Na pior das hipóteses, o cara tem uma formação. O cara fez uma faculdade. E tem para onde seguir. Para onde seguir. Então, o que eu vejo pontuando diretamente a tua pergunta, eu não acho que todo clube vai se tornar uma SAF. Eu acho que uma vez que eles se estabilizarem financeiramente, falando da Série A em específico, eles vão escolher. Agora o valuation faz sentido. É real. Agora eu não tenho mais tanta dívida assim. Sim. Para alguém me comprar, eu valho tanto. Mas em termos percentuais, Rodrigão, para ser mais objetivo, estou entendendo perfeitamente o que você está falando, mas vamos lá. A gente tem 20 clubes na Série A. Você acha que num cenário aqui de 10 anos, você acha que quantos clubes vão ser SAF e quantos clubes vão manter o modelo associativo? Sei lá, cara, é chute. Não... Cara. Você acha o quê? Não, cara, a tendência é que a galera toda seja SAF, não, modelo associativo, enfim. Não consigo. Dá uma bicuda daquela bonita que você dava na época que jogava lá no Bragantino. bicuda bonita é 50-50. 50-50, que ele não tem, né? Foi em cima do muro. Entendeu? Porque
Não, mas é difícil prospectar. Até porque os clubes, eles trocam, né? Alguns da Série A vão para B, da B vão... Ainda entendeu? tem isso também, né? Então, assim, se você pegar todo o universo de clubes, da A e da B, tá? Que rondam, e alguns da C que podem virar B e assim por diante, que rondam aí uma profissionalização, eu acho que se 50% virar SAF, talvez seja uma boa notícia, porque dos males o menor, assim, se aquele clube que não conseguiu se estruturar como associativo encontrar na SAF uma forma mais saudável de se viver, seja financeiramente ou não, com uma estrutura mais profissional, talvez faça sentido, entendeu? Entendi. Já teríamos, acho eu, um ambiente melhor. Mas, assim como esses clubes formadores têm um propósito específico, você quer virar SAF por quê, amigo? Ou você quer ou que você quer continuar associativo, por quê? Eu acho que isso é o que falta. Sim, o propósito. Eu quero continuar associativo por causa disso, disso, disso. Isso está claro para todo mundo entender. Eu quero ser SAF, ou eu vou nascer SAF porque eu tenho esse propósito, assim por diante. Então, isso para mim vale mais, seja SAF ou associativo, do que escolher um caminho, entendeu? Eu quero entender a missão, o propósito. Entendi. Entendeu? Entendi. É mais ou menos por aí. Agora, posso parecer contraditório quando eu digo que se 50% virassem, seria melhor. Por quê? Eu olho a gestão, confiando que, uma vez que vire SAF, venham pessoas mais capacitadas do que hoje tem. Entendi. Entendeu? Entendi perfeitamente. Obrigado por ter me respondido. Imagina. E muito obrigado pelo nosso bate-papo. Essa entrevista foi fantástica. Eu que agradeço. Pode se despedir da rapaziada aí do Segue o Papo. Pessoal, primeiro, obrigado. O bate-papo. Sigam o Segue o Papo, né? É um papo que eu já venho acompanhando há algum tempo. E legal que esse papo sobre gestão esteja acontecendo. Não só dentro das quatro linhas, mas fora. Acho que é importante que esse papo permaneça e que seja algo que os programas, enfim, os podcasts aí citem mais e coloquem mais o assunto na mídia. Acho que é importante. Com certeza. Rodrigão, tamo junto. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi sensacional, maravilhoso, instrutivo. E eu tenho certeza que a galera vai adorar. Rapaziada, para quem gostou do conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal e segue o papo!